Talvez você tenha estranhado o fato de este vídeo ser baseado em Filipenses 4:12 e não no famoso versículo 13 deste capítulo que diz: "Tudo posso naquele que me fortalece". Existe um tesouro escondido no versículo anterior que quase ninguém aplica às finanças. O apóstolo Paulo escreveu: "Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação." Filipenses 4:12. Perceba uma palavra importante aqui: aprendi. Paulo não nasceu sabendo isso. Ele foi treinado por Deus, e é exatamente esse aprendizado que vem desse treinamento que muitos precisam hoje. Eles precisam não apenas ganhar mais dinheiro, precisam também aprender a pensar como alguém que administra bem aquilo que Deus coloca em suas mãos, seja lá o quanto Deus colocar em suas mãos. Aqui vou te apresentar 7 segredos para o contentamento financeiro. Esse conteúdo está imperdível. Vem comigo. Primeiro segredo: pare de enxergar a escassez como identidade. Paulo disse: "Sei o que é passar necessidade." Ele não disse: "Sei o que é ser um necessitado." De igual modo, o apóstolo também falou: "Aprendi o segredo de viver contente, passando necessidade." Ele não disse: "Aprendi o segredo de viver contente sendo um necessitado." Existe uma pequena grande diferença aqui. A escassez era vista por Paulo como circunstância, não como uma identidade. Ei, se você hoje não possui recursos financeiros, você não é pobre. Você está passando por uma situação de pobreza, mesmo que esteja nessa situação desde que nasceu. Independente disso, a verdade precisa ser dita. Você não é a situação que vive. Você é o que Deus falou que você é. Resumindo, você não é pobre. Mas, se você deseja prosperar financeiramente, é necessário primeiro aprender a cuidar do pouco. Foi assim com José no Egito. Também foi assim com Davi e também com Paulo. A escassez pode ensinar algo que a abundância jamais conseguiria ensinar. Um desses aprendizados é o da disciplina. Quem aprende a administrar o pouco, normalmente sabe administrar o muito. Quem desperdiça o pouco, provavelmente também desperdiçará o muito. Segundo segredo: aprenda a viver em qualquer fase. Realmente, Paulo disse: "Sei o que é passar necessidade." Mas ele continuou dizendo: "E sei o que é ter fartura." Observe, ele sabia viver nas duas situações. Esse saber é um contraponto a boa parte das pessoas hoje, que sabem viver apenas quando tudo está dando certo. Quando recebem um bônus, gastam. Quando recebem uma restituição, se alegram e gastam mais. Quando ganham um aumento, aumentam imediatamente o padrão de vida. Mas, quando a renda diminui, entram em desespero. Quando um imprevisto acontece, ficam sem saber o que fazer. A maturidade financeira aparece justamente na capacidade de manter princípios independente da fase onde você está. Na abundância, você continua poupando. Na escassez, além de continuar trabalhando com excelência e administrando bem, você ainda busca formas de aumentar a renda e reduzir os gastos. Na fartura, você permanece humilde. Na escassez, permanece confiante, pois sabe que quem provê é Deus e Ele permanece para sempre. Então, fica o alerta. Sua renda pode mudar, porém, seus princípios não deveriam mudar. Ei, se esta mensagem está te ajudando de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda demais para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva.
Terceiro segredo: cure sua relação emocional com o dinheiro. Grande parte dos problemas financeiros não nasce da carteira, nasce do coração. Há pessoas que compram quando estão ansiosas, outras gastam quando estão tristes. Algumas compram apenas para serem aceitas, outras vivem tentando impressionar os outros. O dinheiro virou um remédio emocional com graves efeitos colaterais. Mas voltemos ao que Paulo disse. E ele disse que aprendeu, ou seja, ele não permitia que as situações externas controlassem suas emoções e, consequentemente, nem mesmo suas decisões. Quando você deixa suas emoções dirigirem suas finanças, você faz compras por impulso, perde boas oportunidades e assume dívidas que não deveria assumir. A Bíblia ensina que devemos dominar nossos desejos e não sermos dominados por eles. É nessa linha que Provérbios 21:17 afirma: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Amigo e amiga, antes de qualquer compra importante, faça uma pergunta simples: estou comprando porque preciso ou porque estou tentando preencher algum vazio? Melhor ainda, faça essa pergunta também para pequenas compras do dia a dia, pois é para preencher vazios que muitos gastam todos os dias um dinheiro que fará falta no orçamento com guloseimas e futilidades. Dessa forma, além de ficarem apertadas financeiramente, ainda comprometem a saúde e o corpo que Deus deu a elas. Quarto segredo: Deus envia abundância para quem cria estrutura. Muita gente ora pedindo mais dinheiro, mas não possui nenhuma organização. Não existe orçamento, não existe planejamento, não existe reserva, não existe controle, não existe nada. A Sagrada Escritura diz que na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o insensato devora tudo o que tem. Observe, o sábio possui reservas, o tolo consome tudo. A diferença não é o salário, é a administração. Então, antes de pedir mais recursos, organize os que você já possui. Crie categorias, separe uma reserva, planeje seus gastos, coloque ordem na sua vida financeira, passe a administrar melhor aquilo que você já tem. Afinal, Deus costuma confiar mais àqueles que administram bem o pouco que já possuem. Quinto segredo: o contentamento protege sua prosperidade. Uma das maiores armadilhas do mundo moderno chama-se comparação. As redes sociais fazem parecer que todo mundo está viajando, todos estão trocando de carro, indo em restaurantes caros e que todos estão enriquecendo. Mas pense um pouco: as pessoas só postam aquilo que é bom. Ninguém posta dizendo que teve uma briga com o cônjuge, que não pôde comprar determinada coisa pois não tinha dinheiro. Não, postamos apenas aquilo que nos orgulhamos. O problema é que quando abrimos as redes sociais e vemos apenas o que as pessoas se orgulham, isso pode gerar ansiedade em nós. Ansiedade para também conquistarmos e vivermos aquilo que vai nos orgulhar. Todavia, Paulo descobriu o segredo do contentamento, mesmo que a situação não seja de fartura. Vale dizer que contentamento não significa acomodação, significa paz, independente da situação. Sexto segredo: disciplina vale mais do que motivação. Repito novamente, Paulo disse: aprendi. Aprender exige repetição, disciplina, exige constância. E falando sobre aprendizado financeiro, você não constrói estabilidade financeira fazendo uma grande decisão. Você constrói fazendo centenas de pequenas decisões corretas.
guardar um pouco todo mês, evitar compras impulsivas frequentemente, investir regularmente, planejar sempre, esperar. É isso, a disciplina faz hoje aquilo que a emoção deixa para amanhã. Pessoas disciplinadas prosperam, mesmo que lentamente, mas prosperam de forma consistente. Sétimo segredo, mas vale dizer, depois deste terá um segredo bônus que dirá onde começa a abundância. Mas, primeiramente, vamos ao sétimo segredo. Sétimo segredo, não deixe as circunstâncias decidirem sua vida. A economia muda, os governos mudam, a cotação das moedas sobem e descem, os juros caem e sobem, tudo muda, mas você pode permanecer firme, independente da situação, assim como Paulo aprendeu a ser firme. Observe que a estabilidade do apóstolo vinha de Deus, não das circunstâncias. Eu já falei, você já sabe, mas eu vou repetir. A economia muda a todo momento. Momentos de crescimento e recessão vão acontecer em sua vida. Você não pode ou não deveria mudar seus princípios em cada momento econômico. Quem investe sabe disso, sabe que, independente da fase econômica, é importante todos os meses poupar e investir parte da renda. E a história mostra que quem faz isso ao longo dos anos se dá bem, independente da situação da economia do mundo. Segredo bônus: a abundância começa dentro da mente. No final das contas, Filipenses 4,12 não fala sobre dinheiro, fala sobre transformação. Paulo descobriu algo extraordinário. Quem domina a própria mente dificilmente será dominado pelo dinheiro ou pelas circunstâncias externas. Você pode aumentar seu salário, mas se continuar pensando como antes, continuará vivendo como antes. A prosperidade realmente nasce quando sua mente muda. Você passa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta, aprende a planejar, poupar, aprende a investir, a servir, a ser generoso, a administrar sem ansiedade e viver com paz em qualquer circunstância, seja na abundância ou seja na escassez. Esse aprendizado vem de Deus e da sua Sagrada Escritura. Filipenses 4,12 não é apenas um versículo sobre contentamento. É um manual para formar uma mentalidade financeira madura. Hoje, você aprendeu aqui que a escassez pode ser um treinamento, que o contentamento protege a sua paz, a disciplina supera a motivação, que a identidade vale mais do que o patrimônio e que a abundância começa primeiro na sua mente. Lembre-se, Deus normalmente transforma primeiro a maneira como pensamos para depois transformar aquilo que administramos. Se sua mente muda, suas decisões mudarão. Se suas decisões mudarem, seus resultados inevitavelmente também mudarão. Então, se essa mensagem te ajudou de alguma forma, me diga nos comentários. E se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa também ouvir essa mensagem. É isso, forte abraço, fique na paz de Cristo e vamos prosperar.